Olha, a coisa vai esquentar neste capítulo, mas de uma forma muito positiva. Olá, amados, eu sou o pastor Fernando Alencar e estou aqui para ler com você mais um capítulo do livro Casamento, escrito pelo pastor Cláudio Duarte. E para que a gente possa ir diretamente para o nosso capítulo, eu peço apenas que você se inscreva, caso ainda não tenha sido inscrito. E se você puder, dá um clique no joinha para dar aquela fortalecida no canal. Podemos começar então? Capítulo 5. Sexualidade. O lado escolhido é o da santidade. É necessário cuidarmos da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal. Mário Sérgio Cortella. Neste quinto capítulo, iremos tratar sobre sexualidade de forma que provavelmente será bem diferente do que você está pensando. Imagino que você esteja esperando encontrar uma resposta do tipo fórmula mágica que possa ser aplicada a qualquer situação. Penso que sim, pois um dos pedidos mais comuns que recebo de casais cristãos é uma lista com o que pode e não pode ser feito na relação sexual, como se isso fosse a solução para os desafios que estão vivendo na área da sexualidade. Bem, a verdade é que quero ir muito além de uma proposta engessada. Quero lhe fornecer condições de avaliar com seu cônjuge, sem desconsiderar a visão bíblica, o que vocês adotarão como prática sexual em seu casamento. Não posso intervir e alterar o seu passado, mas valorizo a oportunidade que estou tendo de transformar o seu presente e, por consequência, tornar, com a ajuda de Deus, o seu futuro ainda melhor, inclusive quando o assunto for sexo. Por isso, iremos trabalhar com propósitos muito claros. Primeiro, combater o modelo erótico afetivo que recorrentemente insiste em adentrar os casamentos, relacionamentos e até mesmo os lares ditos cristãos. Segundo, mostrar que o sexo pode ser santo e prazeroso desde que consigamos mitigar ao máximo as dúvidas, os tabus, as crenças equivocadas e até mesmo possíveis iniciativas por mera curiosidade. Terceiro, superar o reducionismo da perspectiva biológico-genital, ou seja, fomentar uma sexualidade humanizada, personalizada, atenta ao bem-estar do outro, algo que precisa ser vivido e experimentado pelo vínculo do amor, do respeito e da dignidade mútua. Em outras palavras, perceber o sexo como algo além de uma necessidade física, aquilo que rompe um mero desejo, uma vivência que não pode ser coisificada e muito menos coisificar uma das partes. A fim de atingir esses propósitos, será necessário que vocês deixem de lado qualquer tipo de constrangimento com o tema. Estejamos preparados para rever conhecimentos adquiridos ao longo do tempo que estão desconectados dos valores ético-cristãos e, por fim, dediquem-se a algum tempo para o diálogo sincero e focado no estabelecimento de novos acordos nesta área. Comecemos então a partir do nosso primeiro exemplo. Suponhamos um casal com o seguinte diálogo após um exaustivo dia. Ele trabalhou intensamente em um novo projeto na empresa que está em vias de ser incorporada por uma multinacional. Ela, além de atender inúmeros clientes desafiadores durante a jornada de trabalho, ao chegar em casa ainda precisou ajudar seu filho mais novo nas lições da escola e deixar uma série de coisas preparadas para a empregada conduzir no dia seguinte. Ao deitar para dormir, dão início ao seguinte diálogo. Esposo: amor, você está tão cheirosa. Amei a roupa que você usou para trabalhar hoje. Só percebi quando cheguei em casa. Foi difícil controlar a vontade de te agarrar. Esposa: fulano, não começa. Eu estou com sono. Trabalhei muito hoje e ainda tive que ensinar a lição para o seu filho. Esposo: mas amor, estou com saudade. Esposa: não começa. Eu preciso dormir. Temos certeza que você nunca passou por uma situação desta, mas provavelmente tem um amigo que precisa da sua ajuda e você prestará muita atenção para ajudá-lo, não é? Brincadeiras à parte, estamos diante de uma situação muito comum em diversos lares. Neste caso, vemos o esposo tendo suas intenções frustradas, mas poderia tranquilamente ser a mulher a parte não correspondida. Não pense que só os homens encontram dificuldades para ter relações sexuais com quem desejam, pois muitas mulheres têm nos questionado sobre esse assunto que até pouco tempo era uma reclamação apenas masculina. Mas vamos avaliar o nosso exemplo?
Amor, você está tão cheirosa. Amei a roupa que você usou para trabalhar hoje. Só percebi quando cheguei em casa. Foi difícil controlar a vontade de te agarrar. Quero aproveitar estas frases para falar sobre motivações. Com todo o cuidado devido para não criarmos rótulos onde eles não cabem, precisamos lembrar que homens e mulheres, em geral, apresentam motivações diferentes para a atividade sexual. Quanto mais estressados estão os homens, mais interessados ficam em terminar o dia com uma noite de amor, enquanto que para a maioria das mulheres, o dia de alto estresse é extremamente desmotivador para uma entrega completa e, por consequência, algo que inviabiliza toda motivação possível. Se de um lado homens são muito mais impulsionados pelo visual, mulheres normalmente são mais estimuladas pela audição, pelo comportamento ao longo do dia e até mesmo pelo olfato. Ao passo que homens são capazes de ter uma briga terrível e depois de alguns minutos fazer amor com sua esposa, deixando claro que não misturam as coisas, sentimento e sexo para eles são coisas diferentes. Mulheres precisam de um tempo para digerir os resíduos para conseguir novamente pensar na possibilidade de se entregar ao seu esposo. Percebeu como homens e mulheres possuem motivações totalmente diferentes? Se na sua casa os papéis estão trocados, não se assuste. Você provavelmente é o que chamamos de exceção, e nada mais que isso. Como dissemos no início, não podemos criar rótulos onde eles não cabem. Claro que existem exceções também neste ambiente. E por saber disso, queremos que você, por alguns minutos, esqueça a questão dos gêneros, masculino e feminino, e pense apenas em um detalhe importante. O que motiva o seu cônjuge? Descobrir o que motiva o seu cônjuge é o desafio a ser superado. Saber o que desperta o interesse, o que o atrai, o que faz o seu cônjuge desejar uma noite de amor, é o alvo a ser alcançado. Isso, além de mitigar as possíveis frustrações das investidas não correspondidas, irá ajudá-lo a levar sua vida sexual para outro patamar, seja de quantidade ou qualidade. Mesmo sabendo que motivação é algo que ocorre de dentro para fora, lembre-se que, sem um ambiente propício, não há santo que consiga encontrar essa motivação, mesmo que ela esteja perdida em algum lugar dentro de si mesmo. É na ambiência bem trabalhada que deixamos aflorar a motivação que alguns irão chamar de apetite, tesão, desejo e assim por diante. Para fazer tal proeza, você precisa apenas estar disposto a fazer um investimento de altíssima rentabilidade e baixíssimo risco. Investir em conhecimento do outro. Conhecer a pessoa com a qual somos casados. Estamos tratando de um conhecimento que precisa extrapolar severamente o convencional e o básico. É necessário saber como ela reage a determinadas situações, a cor preferida, o estilo de perfume que ela valoriza, as músicas que lhe despertam de alguma maneira, as atitudes que ela valoriza da sua parte, os sonhos, as ambições, os desafios que ela está enfrentando no trabalho, o que lhe transmite a sensação de segurança e inúmeros outros detalhes. Observe que vai além de saber a idade, o número que ela calça e a marca de roupa que ela prefere. Às vezes precisamos adentrar em um nível de conhecimento ao ponto de saber quais são as pessoas que a influenciam, os autores prediletos e as concepções de vida e fé, por exemplo. Pessoas que não investem um tempo de qualidade na investigação das motivações estão sujeitas a lidar com rejeições de forma equivocada e criam ou aumentam o distanciamento desnecessariamente. Para facilitar o seu entendimento, que tal analisarmos o comportamento de Caim? A Bíblia nos diz, a partir de Gênesis 4, que em determinado momento, Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, levaram ofertas ao Senhor. Deus aceitou Abel e a oferta dele, porém negou Caim e sua oferta. Diante do rosto transtornado de Caim, Deus disse: "Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo." Gênesis 4, 6 e 7. Observe que, de uma maneira geral, Deus está dizendo para Caim o que o motivou a não o aceitar e, por consequência, não aceitar sua oferta. Pedagogicamente, Deus estava dizendo que ele teria uma nova oportunidade, mas que precisava estar atento à sua motivação. Porém, Caim negligenciou a informação, não investiu tempo de qualidade para entender a mensagem e transformar seu comportamento.
Por consequência, tentou resolver as coisas da sua forma e assassinou seu irmão. Não percebeu que dois erros não fariam um acerto e não percebeu que Deus havia dado as instruções para ele ser mais assertivo da próxima vez. Assim também acontece em muitos casamentos. Não conseguem perceber o que o seu cônjuge está tentando lhes dizer nas entrelinhas e que as motivações já lhes foram entregues. Basta agora apenas interpretar e ser mais feliz na próxima abordagem. Pessoas que não conhecem profundamente com quem estão casados e o que as motiva, começam a lançar mão de estratégias de forma desgovernada. É nesse contexto que começamos a perceber inúmeros casais cristãos nos perguntando se podem realizar sexo oral, sexo anal, se podem introduzir alguns palavrões ou xingamentos durante o ato e se é pecado ou não assistir filmes pornôs para apimentar a relação. Em resumo, estão nos transmitindo a seguinte informação: não sei por que não consigo o mesmo interesse do meu cônjuge. E diante deste desconhecimento, vou investir em coisas que supostamente aumentam o desejo. Podemos lhe garantir que este é um investimento de alto risco e baixo retorno, pois além de estar buscando resolver algo que não se conhece efetivamente, a caixa preta da motivação, perde-se tempo mascarando reais problemas do casal e percorre-se extremos que podem levar à infração de princípios bíblicos. Não temos nada contra algumas inovações e até mesmo o zelo de alguns em deixar a relação mais dinâmica e menos monótona. Mas não podemos achar que o problema será sempre resolvido desta forma se as pessoas são diferentes e suas diferenças são motivadas dentro de realidades totalmente diversas. É indispensável que entendamos que sexo pode ser prazeroso e limpo, pode ser repetitivo e criativo, pode ser santo e provocante. Mas para ser bom e prazeroso para ambas as partes, precisa atender às motivações de ambas as partes. Precisa de princípios, no nosso caso cristãos, mas também precisa da convivência do outro. Nem tudo que é lícito me convém, lembra? Nem tudo que não é pecado agrada seu cônjuge. Logo, se não há conivência, não pode haver a prática. A realização para atender apenas à motivação de um lado pode ser extremamente danosa para o outro. Isso com certeza será uma péssima isca nas próximas vezes. Pense nisso. Trabalhe a motivação correta e alcance uma vida sexual plena e aprovada. Fulano, não começa. Eu estou com sono. Trabalhei muito hoje e ainda tive que ensinar a lição para o seu filho. No trecho anterior, falamos de motivações e o quanto as motivações variam de pessoa para pessoa. Agora temos um bom gancho para falarmos de respostas, sejam elas positivas ou negativas, e a forma de dizê-las ou recebê-las. Como vimos no capítulo de diálogo, muitas das vezes o problema não está no que falamos, mas em como falamos. Existem várias maneiras de dizer não, e compete a nós escolher qual delas adotar. O sucesso e o fracasso não estão associados ao que falamos, e muito menos aos métodos que utilizamos, todavia, na escolha de como o fazemos. Você já parou para pensar como o desfecho dessa história poderia ser diferente apenas com a mudança de alguns detalhes na forma de falar? Que tal substituir esta frase por uma similar a estes exemplos? Amor, também estou morrendo de vontade de fazer amor com você, mas o cansaço está me dominando. Podemos deixar para amanhã? Cansada do jeito que estou, não vou conseguir te dar o carinho que você merece. Eu prometo que este final de semana vou programar alguma coisa só para nós dois. Pode ser? Observem que a resposta continua sendo a mesma. Não. Mas a forma como ela foi dita fará toda a diferença. É claro que a outra parte não ficará satisfeita com o não, mas a expectativa criada, a correspondência ao dizer que também está com vontade e a postura zelosa da esposa o fará no mínimo reagir de forma diferente. Respostas dadas da forma incorreta geram reações que nem sempre gostaríamos, mas precisamos entender que somos responsáveis por elas. Quando não dedicamos o mínimo de zelo possível para estruturar nossas respostas, não podemos esperar que o outro seja zeloso por ambas as partes, por mais que fosse o ideal para corrigir a falha do percurso. Acredite, uma das respostas mais difíceis para algumas pessoas é justamente o não. É diante desta inabilidade que pessoas e matrimônios percorrem o caminho dos extremos.
Ora, por não saber dizer não, aceitam tudo. E ora, por não saber dizer não, ferem o outro. Meu objetivo aqui é impulsionar você para longe destas extremidades. O caminho da extremidade é o mais perigoso e o equilíbrio deve ser sempre a opção a ser buscada. Aceitar tudo diante da dificuldade de dizer não o torna escravo das vontades do outro. Agredir para dizer não o torna oponente da outra parte. Casamentos sólidos não sobrevivem à condição de escravidão, e muito menos a de oposição. O caminho não é a anulação e nem o conflito. Mas amor, eu estou com saudade. Não começa, eu preciso dormir. Não precisamos de nenhum profeta para nos ajudar a perceber o desfecho desta história. Temos exemplo claro de diálogo com alta capacidade de gerar resíduos, lixo ou material residual para as cenas dos próximos capítulos. É chegada a hora de falarmos de consequências. Precisamos que você perceba as consequências como resíduos. Precisam ser gerenciadas assim como qualquer outro resíduo. Resolver o armazenamento, a destinação ou o descarte. Assim como os desastres ambientais acontecem pela inabilidade de alguma instituição diante da gestão de resíduos, matrimônios sofrem perdas desastrosas em função da nossa inabilidade em administrar as consequências. Da mesma forma que a má gestão dos resíduos de empresas pode contaminar o meio ambiente, trazendo impactos significativos para um grande grupo de pessoas e para o ecossistema como um todo, a má gestão dos resíduos matrimoniais afeta não apenas o casal, mas também a casa, os filhos e a instituição matrimônio como um todo. Diante dos resíduos mal administrados na área sexual dos casais, é que alguns cônjuges se tornam frios, ausentes, adúlteros, viciados em pornografias, agressivos, etc. Longe de mim querer justificar esses comportamentos, mas não posso deixar de alertá-los sobre como alguns deles podem acontecer. É lógico que nem todo adultério é derivado de uma vida sexual mal administrada. Nem toda pornografia, e muito menos agressividade, são derivadas do mesmo problema. Mas não podemos negar que temos aqui um motor propulsor forte para alguns desses pecados. Esposas que, diante da inabilidade do marido em conhecer e trabalhar suas motivações, ficam extremamente frias e distantes. Esposos que, na ausência de suas esposas, buscam relações extraconjugais. Maridos que, diante da frieza de suas esposas, são grosseiros com as mesmas, e até mesmo cônjuges que buscam na pornografia ou na masturbação solução para sua carência não suprida. Reflita sobre as consequências. Busque entender que tipo de resíduos o seu matrimônio vem gerando e o quão assertivos ou não vocês estão sendo na gestão destes resíduos. É um convite a um freio de arrumação para uma análise crítica de ambas as partes, o reconhecimento das falhas de ambos os lados, o pedido de perdão bilateral e o estabelecimento de um plano de ação sincero, onde os dois estejam igualmente comprometidos em transformar suas realidades. Não pense que a proposta é evitar o conflito para não gerar resíduos desnecessários. Pelo contrário, sabemos que a promessa de um casamento sem conflito é no mínimo enganosa. Os conflitos, se bem conduzidos, são bons e viabilizam o crescimento mútuo, mas para isso não podemos confundir humildade com subserviência. O subserviente se dobra a qualquer coisa. Deixa assim mesmo para não piorar. Melhor ficar quieto do que brigar. É melhor concordar para não discutir. O humilde entende que não é dono da verdade e não tem nenhum problema com a discordância. É aquele que vê na discordância uma oportunidade de crescimento. Casais que não desejam acumular resíduos para os próximos conflitos desenvolvem antes uma humildade. Humildade para perceber que a estratégia que leva a um esgotamento precisa ser revista e, se possível, abandonada. Assim conduzem os conflitos cada vez mais assertivamente, pois aprendem com os erros do conflito anterior e, ao invés de acumular, processam os resíduos. Quando necessário, reciclam e, quando desnecessário, descartam o mais rápido possível. Percebeu que praticamente não falamos de sexo ainda? Falamos de motivações, conhecimento do outro, respostas, consequências, humildade
e subserviência. Deixei as coisas relacionadas especificamente ao ato sexual para a segunda etapa deste capítulo propositalmente. Entenda, um jogo de futebol não começa no campo. Começa durante as longas horas de treino, perpassa os momentos de concentração, avança para o vestiário e se concretiza no campo. Assim também acontece com sexo. Muitos casais perdem este jogo muito antes de colocar o time em campo, e foi com base neste conhecimento que decidi investir primeiro nos temas anteriores. A única diferença é que não quero que você entre no campo para vencer. Este é um campeonato em que o empate é muito mais valioso. Que tal realizarmos o nosso primeiro exercício antes de darmos continuidade? A proposta é teoricamente simples, mas o que a tornará eficaz é sua disponibilidade para a verdade. Se quisermos mudar a nossa realidade, precisamos começar deixando de esconder os problemas. Temos procurado desenvolver um trabalho com todo carinho com o objetivo de alcançar o máximo de pessoas com o ensino da Palavra de Deus. O nosso objetivo é abençoá-lo e glorificar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. No momento em que gravamos este áudio, a nossa única fonte de recursos para o nosso canal é você. Por isso eu quero solicitar a sua ajuda. Envie uma oferta para o nosso Pix, 859-9959-5787. Esta chave Pix é o meu celular pessoal, o meu WhatsApp de contato. Quando enviar a sua doação, confira o nome do titular, Fernandes Alencar. E se você puder enviar-me uma mensagem, eu teria grande prazer em saber como Deus tem abençoado a sua vida através deste trabalho. Deus te abençoe. Lembre-se do que vimos anteriormente. O problema não está no que se fala, porém, como se fala. E de posse desta lembrança, agora pegue uma folha em branco e escreva a seguir o que o seu cônjuge precisa realizar para merecer o seu 10 no quesito sexualidade. Depois compartilhem um com o outro as respostas e estabeleçam quais destas ações serão priorizadas na primeira semana, no primeiro mês, no primeiro semestre e no primeiro ano, ok? Estamos caminhando para o fim deste capítulo e por isso irei listar alguns pontos imprescindíveis sobre sexo para você refletir e talvez até quebrar alguns tabus na sua mente. A proposta é melhorar esse encontro íntimo entre homem e mulher, mediado pela sexualidade na perspectiva cristã. Apesar de a sexualidade humana não ser uma realidade divina, ela é uma realidade do mundo por ele criado. É abençoada por Deus e tem por finalidade a relação de amor entre homem e mulher, aberto também à procriação. É um ato relacional criado por Deus para os seres humanos e precisa ser vivido pelo vínculo do amor, respeito, responsabilidade e dignidade. Minha missão é ajudar a tornar isso uma verdade na sua vida. Vamos lá? A. Sexo é vida. O apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 7,5 que não devemos nos privar um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para nos aplicarmos ao jejum e à oração. Mas depois devemos nos juntar outra vez para que Satanás não nos tente pela nossa intemperança. Enfim, sexo precisa fazer parte da vida do casal. Privar-se ou tentar privar o cônjuge dessa realidade é uma imprudência que, segundo Paulo, neste texto, abre espaço para as armadilhas de Satanás. É importante que fiquemos atentos à nossa rotina sexual, ao número e à intensidade de encontros sexuais realizados, à intimidade desenvolvida nestes momentos, ao nível de entrega de ambas as partes, e etc. Um olhar mais cuidadoso nesta área pode ajudar muitos casais não apenas a evitar algumas investidas do inimigo, mas também a detectar mais cedo que algumas coisas não estão indo bem no matrimônio, pois a pouca frequência sexual está denunciando algo que precisa ser melhor entendido. B. A perfeição é conquistada no percurso. Precisamos derrubar aquela crença totalmente equivocada e machista de que o homem precisa aprender antes do casamento para poder ensinar a esposa. Da mesma forma, precisamos eliminar de nossa mente a ideia de que se faz necessário um test drive, pois se casar e não gostar, não há mais o que fazer.
O sexo na proposta cristã ocorre somente após o casamento e, dentro desta perspectiva, acreditamos que o homem e mulher, unidos pelo matrimônio, terão toda uma vida a dois para praticar e encontrar a perfeição. Não a perfeição do mundo, mas a perfeição que Deus projetou especialmente para eles. Para nós, a perfeição é conquistada no percurso, a partir do momento em que os cônjuges se lançam a conhecer e permitir serem conhecidos. C. Sexo é sinônimo de amor interpessoal e está conectado ao ser humano dentro de sua integralidade. Sexualidade vai além da genitalidade. Vimos em capítulos anteriores que, enquanto humanos, somos um corpo físico que contém uma alma, emoções e é animado por um espírito dado por Deus. E que estas três partes indivisíveis formam o que chamamos de indivíduo, seja este homem ou mulher. Agora devemos lembrar que se corpo, alma e espírito são indivisíveis, eles são indivisíveis também quando o assunto é sexo. Não podemos tratar o sexo apenas fisicamente, pois o corpo humano é realmente humano e não um corpo animal. Da mesma forma, não podemos tratá-lo apenas pelo campo emocional, pois enquanto humanos não somos apenas emoções. E por fim, não podemos espiritualizar 100%, o que não é 100% espiritual. Em outras palavras, o sexo não pode estar associado apenas a uma necessidade física, um desejo que coisifica outra parte para atendimento de uma necessidade particular e que tem por objetivo apenas a satisfação pessoal. Da mesma forma, não pode ficar somente no campo da emoção e desprezar a vontade física. O sexo deve estar associado à integralidade humana. E os praticantes após o matrimônio, conforme proposta cristã, devem entender que, ao fazê-lo, precisam conectar sua integralidade à integralidade do outro. Ou seja, corpo, alma e espírito interconectados pela sexualidade. Mas o que isso significa? Significa simplesmente que sexo não pode usar o outro para o seu próprio prazer. A prática equivocada de desconsiderar as emoções de seu cônjuge pode tornar o ato algo desumanizante, despersonalizado e com certeza opressor. Caso acreditemos que sexo é apenas uma necessidade biológica, estaremos, mesmo sem perceber, alimentando o pensamento da indústria de humanoides que entendem que em um futuro bem próximo poderemos ter relações, inclusive sexuais, com robôs. Seu cônjuge não é um robô. Ele ou ela não foi criado para satisfazer apenas uma necessidade biológica sua, porém para satisfazer também a necessidade emocional dos dois, através de sentimentos que vão além do prazer oferecido pelo sexo, tais como amor, carinho, afeto, zelo, sentimento de pertencimento, de complementaridade, etc. Em outras palavras, o sexo não acaba quando suas vontades foram satisfeitas. Não se aproxime do seu cônjuge apenas quando tiver necessidades para satisfazer. Não demonstre afeto e carinho apenas no ato sexual. Não recorra à masturbação, pois é uma forma viciosa e pecaminosa de obter um prazer que precisa ser obtido conjuntamente. Não regule sua relação sexual por exemplos não imitáveis da indústria pornográfica, seja ela distribuída por revistas, vídeos, redes sociais, filmes e assim por diante. A intenção é apenas promover o erotismo e destruir o amor interpessoal, genuíno e verdadeiro. D. Sexo não é pecado, é divino. Reprimir o sexo é um convite a viver na mentira. Dizer que o sexo é pecado é abrir uma porta imensa para imoralidades e perversões. A proposta de Deus não é eliminar a sexualidade, todavia integrá-la a uma vida de santidade conjugal. O ser humano é sexuado, então tentar impor algo diferente é ir contra a natureza. Entretanto, de forma equivocada e disfarçada de objetivos considerados nobres, tentou-se reprimir durante muito tempo a sexualidade e seus instintos. E com isso criou-se um caminho oportuno para a indústria do erotismo, do machismo e da prostituição. O desafio hoje, por incrível que pareça, é ainda dizer para algumas famílias que sexo não é pecado,
e que dentro dos princípios cristãos e com a devida conivência, ele deve ser praticado ricamente no relacionamento conjugal. Não é pecado praticá-lo, nem tampouco falar sobre o tema, se o objetivo for pregar a vontade divina, o sexo como uma expressão de amor entre marido e mulher. Os fins não justificam os meios. Quando o assunto é sexo dentro de uma concepção cristã, é preciso dizer que não vale tudo em nome do prazer. Como falamos diversas vezes neste capítulo, sexo precisa transbordar amor ao próximo, o cônjuge, e principalmente ser santo. Precisamos estar muito atentos a este ponto. O pecado nunca se revela em sua crueza, ele se apresenta disfarçado de prazer e beleza, e uma vez que consegue capturar nossa atenção, nos impulsiona para a prática repetitiva até tornar-se um vício. No sexo não é diferente. Muitos casais se perdem com supostas inovações em nome do prazer, e quando menos percebem, estão inseridos em uma busca desenfreada por mais. Mas entre quatro paredes de um lar cristão não vale tudo. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Hebreus 13:4. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios 6:12. Chegamos à etapa de tratar do que pode e não pode. O ser humano possui a necessidade de que alguém lhe diga o que é ou não pecado. Não queremos frustrar a sua expectativa, mas a proposta é romper esta mentalidade. É impulsioná-lo para ter a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16, a partir da qual você seja capaz de avaliar por si mesmo com base em algumas premissas que apresentaremos a seguir. Veja, primeira etapa de análise. A sua proposta está alinhada aos preceitos bíblicos e à vontade de Deus? Você lembra que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas? Pois é. Como dito pelo pastor Luciano Subirá em seu livro Até que Nada Mais Importe, isso significa dizer que antes da tomada de qualquer decisão, precisamos submetê-la ao nosso manual de conduta e verificar qual é o impacto da mesma neste primeiro mandamento. O que eu quero é aprovado por Deus? É algo que Deus valoriza ou abomina? Que preço preciso pagar por minha satisfação pessoal? É lícito? Se estas respostas foram respondidas de forma satisfatória e você tem certeza de que está alinhado com os planos de Deus, eu lhe convido a avançar para a segunda etapa. Segunda etapa da análise. A sua proposta demonstra amor para o seu cônjuge? Queremos agora simplesmente considerar o segundo mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39. É o momento em que você precisa avaliar o impacto do seu desejo no outro. Traz algum dano à saúde do outro? Traz algum prejuízo emocional para a outra parte? Agride a pessoa de alguma forma? Terceira etapa da análise. Tens a conivência do teu cônjuge ou a seção contrariada? Uma vez que tenhamos a certeza de que não é pecado, pois superamos a primeira etapa de análise e confirmamos que não traz prejuízo para outra parte ao analisarmos sob a ótica da segunda etapa, podemos agora avançar para a última fase da avaliação. Tens a conivência ou a seção contrariada? Teu cônjuge concorda ou está fazendo só para lhe agradar? Ele ou ela concorda e aprova ou está fazendo para evitar uma briga e por se dar como vencida? Vale alertar que quando não há conivência, é estupro. Se não há concordância, o ato não pode ser praticado. Ficou mais claro para você? Se sim, é hora de se lançar à prática. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa. Que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Provérbios 5, 18 e 19. Além disso, 1 aos Tessalonicenses 4, 3 a 5 afirma: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus.
Se você ainda não se sente confortável com todo o tema que exploramos até aqui, sugiro revisitar as instruções deste capítulo de forma mais minuciosa. Medite nos textos bíblicos sugeridos e, principalmente, não deixe de orar em prol da direção do Espírito Santo, também nesta área do seu matrimônio. Vamos trabalhar alguns exemplos? A. Xingamentos. Pode usar xingamentos durante o ato sexual? Estamos diante de uma opção que pode ser eliminada já na primeira fase. Não está alinhado com os preceitos bíblicos. A Bíblia diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Provérbios 18, 21. Efésios 4, 29 diz: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Nem precisamos avançar para a segunda fase do modelo que propusemos, não é mesmo? B. Sexo oral é pecado? Não há nenhuma orientação contrária na Bíblia acerca deste tema. Logo, a primeira fase do nosso modelo não apresenta restrições. Avaliando sobre o prisma da segunda fase, não podemos dizer que traz algum tipo de prejuízo à saúde, apesar de a boca não ser um órgão sexual. Precisa-se ficar atento apenas a possíveis danos emocionais e, nestes casos, eles precisam ser melhor entendidos e mitigados se a decisão for avançar com a proposta. Chegamos então à fase derradeira. Tenho conivência? Se não a possuo, não posso fazer. Se a possuo, posso fazer sem medo de estar em pecado. Praticando. E agora, ficou mais claro? Que tal dedicar algum tempinho para exercitar este modelo com seu cônjuge? Na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário você encontrará um link onde você poderá fazer o download do material complementar deste capítulo. Ali você encontrará uma tabela que o ajudará na prática das atividades desta parte. Sei que está trabalhando em um tema severamente complicado e cheio de tabus. Não tenho a pretensão de acreditar que estas poucas páginas e horas dedicadas ao tema serão suficientes para sanar todas as possíveis dúvidas. Apliquei todos os esforços possíveis para falar dos principais temas que merecem atenção antes do sexo propriamente dito. Em seguida, convidei você a pensar em um modelo que irá ajudar a decidir o que pode ou não pode ser feito dentro de uma proposta cristã. Agora iremos tratar de alguns equívocos que merecem destaque. Imagino que seja possível que você apresente discordâncias sobre alguns temas e opiniões. A premissa do conhecimento em Cristo é a liberdade. João 8,32. E enquanto discípulos e imitadores de Cristo que somos, valorizo a sua opinião. Apenas cabe a mim alertá-lo de que neste conteúdo estamos lidando com princípios ou orientações. Assim sendo, princípios, ao contrário de orientações, não são passíveis de concordância ou discordância quando a proposta é caminhar com Deus. Canalize a sua reflexão para as orientações e fique à vontade para verificar o que cabe ou não na sua realidade. Mas quando estiver diante de um princípio, canalize todos os seus esforços para o cumprimento do mesmo, pois sem obediência não há santidade. E sem santidade, ninguém verá a Deus. Outra questão muito recorrente no meio cristão é o que fazemos às custas de tornar o Evangelho uma mensagem amplamente aceita. O cristianismo precisa se fazer popular, mas para tal coisa não pode adaptar princípios. Não há nada mais óbvio do que o desejo de todo cristão de multiplicar grandemente a mensagem de Cristo. Queremos que a mensagem seja popular, ou seja, esteja no meio do povo e seja plenamente compreendida e vivida por todos. A grande questão é quando, em nome deste desejo, ousamos adaptar ou flexibilizar princípios. Constantemente vemos pessoas tentando encontrar brechas para justificar o injustificável. E com este posicionamento, vão se distanciando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus gradativamente. E quando menos percebem, estão conduzindo suas vidas e seus relacionamentos com base em uma doutrina totalmente diferente da proposta original. Mas este texto bíblico possuía outro contexto. Uma vez só não tem problema. Por que não posso me relacionar com todos indiscriminadamente se Jesus comeu com os pecadores?
Por que não posso beber se a Bíblia diz que só há pecado na bebedeira? Você provavelmente ouviu uma dessas frases ou algo semelhante ao longo da sua caminhada. Pessoas que pegam textos fora do contexto aleatoriamente para justificar suas escolhas. Pessoas que tentam minimizar a sua culpa com justificativas que não mudam a sua realidade. Quero pedir a sua atenção para esta realidade. Estamos diante de uma nítida oportunidade para heresias e, por consequência, adesão ao modelo de conduta do nosso opositor, Satanás. O seu matrimônio é valioso demais para ficar exposto a este risco. Há também o debate muito comum entre os cristãos. Discutir se um desejo não concretizado é pecado ou não. Bem, as palavras de Jesus em Mateus 5,28 afirmam: mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Muito se fala hoje que desejo não concretizado não é pecado. Porém, a partir do texto citado, é preciso ligar um alerta acerca desta afirmação. Podemos concluir que pecado não concretizado não é um pecado externamente conhecido, visível e consumado. Mas não podemos nos recusar a perceber que ele já foi realizado em seu coração e, isto posto, já foi percebido por aquele que sonda o coração dos homens. Por isso, quero encorajá-lo a ser vigilante e proprietário dos seus desejos. Que você seja forte e corajoso para mostrar para a sua própria alma que você é dono dos seus desejos, e não ao contrário. Outro tema sempre presente dentre as perguntas que recebo é o dilema da perda de interesse pelo sexo. O que fazer? Para entender e tratar melhor esta questão, precisamos separá-la em 2 pontos. Primeiro, perda de interesse pelo sexo. Segundo, perda de interesse pelo sexo com o cônjuge. São 2 realidades diferentes e que merecem tratativas diferentes. Quando a falta de interesse é pelo sexo, parece-nos mais fácil diagnosticar e resolver, pois possivelmente estamos lidando com uma questão de saúde e com o avanço da medicina, com certeza encontraremos uma solução, seja ela de forma medicamentosa, psicológica ou até mesmo de adoção de próteses quando necessário. O grande desafio é quando estamos falando de falta de interesse pelo sexo com o cônjuge. Na maioria das vezes, este desinteresse não vem pelo desempenho dele ou dela, todavia pelas feridas, resíduos que ficaram ao longo do caminho sem o devido tratamento. Neste caso, quero encorajar você a revisitar o capítulo em que tratamos do ciclo do pecado e da restauração. É impossível restabelecer o interesse pela relação sexual sem antes tratarmos as culpas, efetuar a confissão, o arrependimento, o perdão e a conversão no sentido de mudança efetiva. Tratar as questões sem o devido entendimento é o mesmo que caminhar quilômetros na direção equivocada. Seu casamento é valioso demais para tratar esses assuntos na superficialidade. Investigue, pergunte, promova diálogos saudáveis, inspire a outra parte para a busca de soluções concretas. Assuma suas responsabilidades. Seja casado para sempre. Espero que o conteúdo deste capítulo tenha sido valioso para você. A sexualidade é um assunto pouco tratado em nosso meio, o que é uma pena porque é uma área de extrema importância no casamento. O sexo é um presente de Deus para o homem e a mulher casados, mas ainda temos que aprender muito sobre ele. Por isso, caso não tenhamos abordado aqui alguma questão sobre a qual você tem dúvidas, por favor, não deixe de procurar ajuda com algum conselheiro ou profissional da área. Agora iremos avançar para mais um assunto bastante recorrente quando o assunto é casamento. Até onde vai a minha liberdade agora que sou casado?